Olha, os transtornos alimentares podem aparecer desde a infância até ao idoso, né? Mas o que a gente percebe é que acaba ocorrendo mais na fase da adolescência. Nessa transformação, nessa metamorfose quase que acontece entre a infância e a adolescência, há uma dificuldade do jovem se reconhecer enquanto bonito, ou seja, enquanto cumprindo uma expectativa da mídia em relação ao que é belo, ao peso que se deve ter, à imagem corporal que se deve construir. Então, a gente percebe que na adolescência acaba ocorrendo mais os transtornos alimentares, principalmente os quadros de anorexia e bulimia. A anorexia, principalmente, é a tendência a não se alimentar mais. Na bulimia, existe uma ingesta alimentar, tá? Então, a pessoa até come, mas logo que ela se alimenta, ela provoca o vômito. Então, ela tem um sentimento de culpa ligado à comida. E a bulimia também está muito ligada ao uso de laxantes e diuréticos para fazer uma aceleração do metabolismo do intestino e do rim e da urina. Então, a bulimia causa um prejuízo, tanto quanto a anorexia, muito grande à parte clínica de funcionamento de órgãos do corpo. A gente tem assim, o prejuízo, né, nutricional é muito grande, né? A gente não tem, na bulimia, a gente não tem a absorção dos nutrientes, né? Seja pela provocação do vômito ou seja pela provocação da diarreia com o uso de laxantes. Mais de 90% dos casos de anorexia e bulimia, sim, são com mulheres, são com meninas. Mas a gente ainda tem uma porcentagem de homens, né, de meninos também desenvolvendo anorexia. Então não acontece só com meninas. A gente vê mais com mulheres porque, né, hoje a mídia, os padrões de beleza das modelos, né, a gente vê aquele padrão magro, alto, então a gente fica preocupada que as meninas queiram seguir aquele padrão de beleza. Ninguém precisa atingir um padrão de beleza de ser magro, né, e deixando de ser saudável, até porque as comunidades da internet, não sei se vocês chegaram a procurar, mas elas cultivam lá, bebe suco light, né, que é o suco sem açúcar o dia inteiro, né, chupa chicletes lá para deixar de sentir a fome. Então são padrões muito rígidos de alimentação mesmo, né, é 1% praticamente do que a gente ingeriria o dia inteiro. Lembrando que os quadros graves de anorexia, principalmente, podem levar a óbito, podem causar falecimento mesmo. Como é feito o tratamento nutricional para quem sofre com transtornos alimentares? O tratamento da anorexia, da bulimia, tanto dos transtornos, é muito mais acompanhamento psicológico e nutricional. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar, né, com médicos, psiquiatras, psicólogos, para trabalhar junto com essa paciente. Hoje o que a gente tem de referência pela unidade de saúde é o HC, que é das clínicas, que tem uma equipe que acompanha bem a parte de transtornos alimentares, com psiquiatra, com psicólogos, com nutricionistas, para a gente adaptar. E a gente fala assim, primeiro a gente precisa, né, trabalhar a parte psicológica, o transtorno é uma parte mais psicológica, depois a Ana fala um pouquinho, do que nutricional, para depois a gente trabalhar com a realimentação dessa paciente. Às vezes precisa de medicamento, precisa de vitaminas, né, para a gente deixar ela num estágio de saudável novamente. Os transtornos alimentares, eles têm um fundo psicológico muito forte. Se não for trabalhado, ela pode até aumentar a ingesta calórica ou reduzir os momentos de necessidade de provocar o vômito ou o uso de laxantes e diuréticos. Mas o que se tem que trabalhar é a causa, o que levou a isso, o que levou a desenvolver o transtorno alimentar. É importante ter a parte da saúde junto com a família. Então, o tratamento ele deve ser muito sério, com uma frequência meio que constante, as consultas, tá? Dentro dessa equipe multiprofissional com orientação familiar. Então, assim, é importante que a família entenda que é uma situação de doença e precisa de um tratamento. Tá? Assim que a família apoie, a gente consegue muito sucesso no tratamento muito mais rápido também. Tendo a consciência de que a própria família vai ter que mudar alguns padrões alimentares e alguns hábitos tenham que se tornar mais saudáveis. É justamente na adolescência que a gente tem que montar os nossos grupos de amizade. É essencialmente importante na fase da adolescência.
Mas se ela pensa ou ele pensa que não está cumprindo os parâmetros de beleza, de estética impostos pelo esse grupo, ele acaba se isolando sim. Acaba evitando de sair, acaba evitando de participar de eventos em momentos em que os jovens se reúnem por conta de estar mostrando o seu corpo. Tá? Ou ao contrário disso, acabam formando, acontece muito já no meio virtual, as comunidades de anorexia e de bulimia, tá? Que não é nada saudável, que é bastante preocupante. Tem muito caso de transtornos alimentares no bairro? Sim, infelizmente a gente pode dizer que tem. Né? A gente atende alguns casos aqui de adolescentes, meninas e meninos também já atendemos. E também tem uma alerta para vocês mesmos, jovens, né, começar a observar, né, na escola, entre os amigos, se tem uma situação diferenciada, se vocês acharem alguma coisa diferente, procurar a unidade de saúde, procurar ajuda para que a gente entre em contato com os familiares, para tentar uma abordagem, para conseguir trabalhar com o tratamento